tudo bem? Bem-vindo ao canal Ermira Cultura. Meu nome é Rosângela Chaves e estou começando, ao lado de Rogério Borges, mais um programa Dedo de Prosa. Tudo bem, Rogério? Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no canal da Ermira no YouTube. Tudo bem, e você? Tô joia. Bom, hoje, como vocês estão vendo, só estamos aqui eu e o Rogério, porque a gente resolveu fazer um programa um pouquinho diferente, né, nesse fim de semana. Normalmente a gente recebe convidados, mas hoje só estamos aqui, né, eu e ele, para debater a literatura norte-americana. Mas antes da gente começar, eu queria pedir que quem nos assiste, que se inscrevam no nosso canal, curtam os nossos vídeos, né, compartilhem os nossos conteúdos, que são atitudes que nos ajudam bastante a ampliar o nosso alcance. Eu peço também que visitem o nosso site, em ermiracultura.com.br. O nosso site é atualizado todas as semanas, com conteúdos bem interessantes, poesia, resenhas, ensaios, entrevistas. Então, vale a pena ir lá e dar uma conferida lá no nosso conteúdo. Vai ajudar a gente bastante. Bom, como eu disse, né, a gente escolheu esse tema, literatura norte-americana, para discutir hoje, por conta do prêmio Nobel, né, que foi dado este ano, né, à poeta Louise Gluck, e também porque os Estados Unidos, né, por conta dessa eleição tão complicada, né, que até hoje, claro, a gente já tem uma definição, não tem dúvidas que o Biden se elegeu, mas está lá o Trump esperneando, né, não quer deixar de jeito nenhum a Casa Branca, e mesmo toda essa divisão da sociedade americana, que talvez quem não acompanhe com muita, assim, de forma muito próxima o noticiário internacional tenha se espantado, né? Se perguntando o que aconteceu com este país, né? E uma forma de você entender um país, entender a alma de um povo, é por sua literatura. Então é por isso que a gente escolheu esse tema, né? Vamos começar então falando um pouquinho da ganhadora do Nobel e depois vamos passar por outros autores aí que são clássicos da literatura, não só norte-americana, como da literatura mundial, como William Faulkner, o Ernest Hemingway, né, o Cormac McCarthy, John Steinbeck, Toni Morrison, né, e tantos outros autores. Bom, vou passar a bola agora para o Rogério para a gente então começar a explorar um pouco esse tema tão interessante. É com você, Rogério. Pois é, Rosângela, eu reforço o que você falou aí, né, de que é uma das grandes formas da gente entender um país é lendo sobre ele, é lendo sua literatura, né, é lendo sobre ele nos livros de história, mas também lendo o que os seus autores de ficção produziram. E os Estados Unidos têm muito essa característica, né? Os Estados Unidos são um país que eles são literalmente sendo construído, né? Quer dizer, é um país que vai sendo construído historicamente, primeiro com aquela parte ali da Nova Inglaterra, do Nordeste dos Estados Unidos, onde se encontram cidades como Washington, como Nova York, como Boston, né? Baltimore, que é a terra de um dos grandes autores norte-americanos, que é o Edgar Allan Poe, mas depois é um país que vai sendo construído de uma maneira muito específica. Porque pouca gente sabe, mas os Estados Unidos, eles não foram apenas durante todo o tempo uma colônia inglesa, né? Ele tinha territórios ali, por exemplo, você tinha um território francês no meio dos Estados Unidos, que pega, por exemplo, a cidade de New Orleans, né? Onde tem toda uma cultura afro também, por conta do tráfico negreiro que aconteceu para aquela região, e onde se fala muito francês até hoje, né? Então, assim, a gente tem muito essas questões históricas, e você tem toda uma parte dos Estados Unidos que depois foram conquistadas ao México, né? Quer dizer, houve uma guerra contra o México, então era uma parte hispânica muito forte, que pega a Califórnia, que pega boa parte do Texas, Colorado, Arizona, Novo México. Então, é toda uma região que também trouxe toda uma cultura específica. Isso sem contar os povos que já existiam ali, né? As tribos indígenas que já existiam ali e que também tiveram essa grande participação.
Então, os Estados Unidos, eles foram sendo construídos de uma maneira muito específica, não foi uma coisa, o país se formou de uma vez. Não, o país foi sendo construído, os Estados Unidos foram comprando territórios, comprando e tomando com guerras territórios, e os Estados Unidos foram rachados, né, na metade do século XIX por uma guerra civil horrenda entre Sul e Norte, que praticamente desfacelou o país. E era uma guerra dentro de um contexto que acabou sendo também o do fim da escravidão. Então, são dois traumas imensos que convergiram para aquele momento, né? E que explicam um pouco também. Quando a gente fala de literatura norte-americana, a gente tem, os próprios norte-americanos, eles costumam dividir uma literatura mais do sul dos Estados Unidos, né? Que é um sul mais agropecuário, que é um sul que foi escravagista, que teve muitos embates com povos naturais daquela região e com outros países, como o México, da literatura do norte, da literatura, por exemplo, da Nova Inglaterra. Então, a gente tem uma literatura mais sulista, você falou do Faulkner, acho que talvez seja o grande representante, né, dessa literatura, e você tem uma literatura mais gótica, né, daqui vem um pouco da Nova Inglaterra, que aí vem o Poe, né, que é o cara que vai abrir esses espaços, que é uma literatura assim meio misteriosa, meio sombria, né? Então é interessante a gente pensar as muitas literaturas que existem, né, nos Estados Unidos. E, inclusive, né, você falou aí de um grande autor, né, que está vivo e que eu não sei por que diabos eles nunca dão um Nobel para ele, que é o Cormac McCarthy, né, que com certeza, que me perdoe Paul Auster, mas com certeza é o grande autor norte-americano da atualidade, né? E ele faz uma literatura de uma região que também pega o sul, né, e tal, mas é do meio oeste ali, né? Quer dizer, tem uma região que é meio abandonada, né? Assim, que é meio um vago, né? Assim, um ermo. E ele faz uma literatura que se dá também nessa região do sul, na fronteira do México ali, mas também subindo um pouco. E é uma coisa assim que é uma literatura assim às vezes áspera, né? Mas é muito ilustrativa, muito representativa de uma parte dos Estados Unidos que muitas vezes a gente não olha para ela e a gente não sabe a história dela, né? Então é muito interessante, a gente fica muito em Nova York, na Califórnia, na Flórida, a gente faz uns estereótipos dos Estados Unidos assim, mas na verdade existe todo um miolão ali que geralmente é meio desprezado, né? É interessante, Rogério, porque aqui eu vou colocar... Só lembrar aqui que uma autora que é muito cara a mim, né, porque pesquisei muito a obra dela, tanto meu mestrado quanto doutorado, que é a Hannah Arendt, que ela costumava falar que os Estados Unidos, né, não se formou, assim como o Brasil, não se formou nos moldes de um Estado-nação, como são os países da Europa. Por quê? Justamente primeiro porque os Estados Unidos, como a sua própria história, foi essa junção, né, dessas 13 colônias que se formaram, eram 13 estados independentes. Às vezes a gente tem muita dificuldade de entender o processo eleitoral americano, de entender também como é que, nossa, cada estado lá é de um jeito, mas é que a gente tem que pensar que os Estados Unidos surgiram, eram 13 estados independentes, não é? Que se surgiram e formaram os Estados Unidos da América, né? Aquelas 13 colônias. Então, por isso que tem... E eles ainda manteram muito ainda, né? Da independência ali de cada estado. Por isso que a gente vê legislações penais diferentes, a gente não vê, por exemplo, uma legislação eleitoral que seja nacional, não é? Porque os estados têm muita independência. Mas então, isso já complica, porque, né, não tem aquela homogeneidade, né, inclusive política, né, que tem um Estado-nação aos moldes europeus. E outra coisa é que os Estados Unidos é um país que, desde a sua origem, é um país que é multicultural, né? Multicultural, né? Multiétnico, não é? Porque nunca foi. Quer dizer, não tem nada mais mentiroso de falar, não é, no norte-americano como sendo o símbolo do tal do WASP, né? Que é aquela sigla lá para como é que é? White Anglo
como é que é branco, né? W de branco, white, anglo-saxão, né? E protestante, né? A sigla WASP seria isso, né? É white, anglo-saxão, né? Anglo-saxon, não sei como é que fala isso em inglês, e P de protestante, né? Que é o homem branco protestante, que seria assim o americano genuíno, né? Quer dizer, primeiro que os americanos genuínos não são eles, são os índios que estavam lá há muito mais tempo que eles. Né? Exatamente. Se a gente for pensar em quem é americano de verdade. E segundo é que é um país que, desde da sua formação ali, é um país multiétnico, porque recebeu gente de tudo quanto é lado, né? Então, por isso que Exatamente. isso está muito refletido como você mesmo disse, você tem ali uns Estados Unidos, que são os Estados Unidos das grandes cidades, né? Você tem os Estados Unidos que são desses Estados Unidos profundos, né? Que está muito representado na literatura do Cormac McCarthy. E também, talvez, aí, lendo esses autores, você vai... Porque é muito interessante também a gente pensando o que aconteceu na campanha, porque se a gente for pegar o mapa eleitoral dos Estados Unidos, o Trump ganhou nas capitais, não é? O Biden ganhou, né, nas capitais, nas grandes cidades americanas, e o Biden, aliás, e o Trump ganhou nas cidades pequenas, né, no interiorzão ali, nesse meio oeste profundo, né, que tão pouco desconhecido. E a gente lendo essa literatura desses autores, a gente compreende, né, consegue compreender também por que isso, não é? Sim, exatamente. Eu acho assim que um dos autores que melhor fazem retratam esses embates, né, assim, é o Faulkner, né? Não é à toa que o Faulkner talvez seja, né, Prêmio Nobel de Literatura em 1949. Ele é o cara que talvez molde a literatura norte-americana na segunda metade do século XX. Ele já escrevia antes. E ele teve um diálogo com aquela famosa, a tal da geração perdida. Não que ele tenha sido parte dessa geração, é que ele é anterior até, né? E aí inclusive, ele não tem uma boa relação com o Hemingway, né? Eles trocam farpas, né? E o Hemingway é o grande representante dessa geração perdida que morou em Paris nos anos 20, ele, o Fitzgerald e tal. E o Faulkner também morou em Paris, né? Um tempo. E aí o Faulkner, de alguma maneira, ele mergulha nessa vastidão norte-americana e ele nada nesse pântano, que é um pântano. Que é um pântano cheio de racismo, é um pântano cheio de intolerância, cheio de fanatismo religioso, é o pântano de onde sai a Ku Klux Klan, por exemplo. E ele vai, quando a gente lê os livros do Faulkner, como Sonho e a Fúria, como Palmeiras Selvagens, como Absalão, como toda aquela trilogia da família Snoopy, né? Da família Slope, né? Slope, nossa, que é uma coisa maravilhosa, né? Eu chamo da trilogia do arrivismo, né? Que é impressionante. Exatamente. Assim. E é uma trilogia que mostra que são personagens extremamente preconceituosos, muitas vezes, personagens extremamente ambiciosos, personagens violentíssimos, né? Capazes de fazer coisas absurdas. Né? Eu nunca me esqueço, tem um livro dele, se eu não me engano, Assassino em Palmeiras Selvagens, em que ele narra um linchamento de um negro que foi acusado de um crime, ele não tinha cometido o crime, ele é linchado, e ele vai descrevendo esse linchamento, o que aquela pessoa sentia sabendo que ia morrer, né? Então, assim, e isso mostra, quando a gente vê esses movimentos negros, né, nos Estados Unidos, né, do Black Lives Matter, né, quer dizer, e a gente acha assim, nossa, é radical. Não, é que nos Estados Unidos, ontem eu estava vendo até uma entrevista da filósofa Djamila Ribeiro, aqui, né, brasileira, e ela falando um pouco a respeito disso, ela disse o seguinte, que o racismo brasileiro que a gente vive, ele parece ser mais tênue do que o norte-americano, porque o norte-americano estabeleceu leis específicas para referendar esse racismo, leis que duraram até os anos 60. As leis de Jim Crow. Aliás,
Você falou né, quando teve a Guerra Civil, que foi por conta né, da libertação dos escravos lá no governo Lincoln, né, e tudo. Mas, quer dizer, depois, quando acabou a guerra, eles, quer dizer, qual que foi também uma condição para o Sul, não é? Aceitar a paz e tudo? Foi o estabelecimento dessas leis de Jim Crow, né? Que, na verdade, restringiam, né, ao máximo, quer dizer, a ponto de negá-la, né? Porque eram tantas as dificuldades, por exemplo, para que um negro pudesse se tornar, por exemplo, eleitor, né? Eram tantas as exigências, e todas aquelas leis discriminatórias de escolas separadas, assentos separados nos ônibus, né? Quer dizer, aquilo ali foi, né, a condição, né, para que o Sul, então, para que tivesse uma unificação do país, né? E aquilo ali, como você bem falou, quer dizer, os Estados Unidos tiveram era um país, a gente fala muito da África do Sul, né, como se fosse assim, o suprassumo do horror segregacionista, mas os Estados Unidos tiveram um regime de apartheid, vamos falar que é isso que era, que praticavam. Sim, era né? mesmo. A gente fala em mesmo. apartheid, mas parece só que é a África do Sul. Mas os Estados Unidos tiveram um regime de apartheid até a década de 60. Né? Sim, e que só caiu porque houve uma mobilização popular imensa. Pois é. Que são as manifestações pelos direitos civis. E o Faulkner vai pegar exatamente esse momento, né? Ele nessa trilogia que a gente está falando, ele pega o final do século XIX e entra pelo século XX. Então, ele pega exatamente esse momento da pós-escravidão, muitas vezes, e que, na verdade, era uma escravidão de fato. Porque os empregados negros das fazendas e tudo, eles continuavam vivendo em um regime extremamente desumano e extremamente subalterno. Então, ele pega, são cidades menores, você tem uma cidade maior lá na história, mas a maioria são fazendas, né? Em que não há lei nenhuma, em que há a lei do mais forte, onde há emboscadas, onde há vinganças, onde há castrações, onde há um horror. Então, assim, ele vai pegar isso, mas ao mesmo tempo fica parecendo assim, nossa, mas ele só detonou o país dele. Não, não é que ele detonou o país dele. Ele fez uma radiografia do que era uma sociedade que ele chegou a ver. Porque como ele é ali do Sul, e ele nasce ali no final do século XIX, ele chega a ver como que os pais, os avós, tratavam as pessoas. Então, ele viu pessoas que passaram por aquilo, os empregados. Então, ele viu. Então, assim, na verdade, ele faz um grande apanhado antropológico, praticamente, do sul dos Estados Unidos. E ele faz isso de uma maneira tão formidável e tão monumental que a prosa do Faulkner passa a inspirar todo mundo que vem depois. Sim. O Garcia Marques falava que o Faulkner era uma inspiração. O Vargas Llosa fala também, o Faulkner é o cara, né? Quer dizer, então, ele é um dos grandes autores norte-americanos também nesse sentido, né? Pois é, não, engraçado, são tantos os livros do Faulkner que a gente adora, né? Você falou da trilogia lá dos Slopes, né? Eu tô até com ela aqui, que é... aqui para os nossos aqui. Então, começa com o Povoado, não é? Para vocês aí, não é? Depois vem com a Mansão, ou eu não sei, peraí, a Mansão, não é? E depois a Cidade. Eu não sei se é essa sequência, né? Que é justamente falando dessa família Slope, né? Que é meio que ele usa essa palavra, que a Slope também tá. Por isso que eu falei que é a trilogia do arrivismo, né? Porque no sentido como se você estivesse escalando, né? Slope, subindo, né? E é justamente dessa figura que é como é que é o nome do personagem? É Slope mesmo, né? O nome Slope, que é um cara que é bem aquele espírito do americano, não vamos aqui usar um estereótipo, mas aquele espírito do capitalismo, vamos dizer assim, né? De você se enriquecer a qualquer preço, né? Não importa, que você não tem escrúpulo nenhum. Então é bem essa história, né? Desse espírito, não é? Que eu gosto muito, mas tem um que eu adoro, que o Rogério falou
Opa, deixa eu pegar aqui do Sonhar Fúria, que é esse livro aqui, Rogério, Luz em Agosto, não é? Ah, maravilhoso. É maravilhoso, por quê? Porque justamente o que eu acho engraçado do personagem, que é um mestiço, não é? Mas que convivia. Aí é a questão que está, né? Essa questão da discussão da raça também. Porque nos Estados Unidos tem aquela questão do sangue, né? Então, se eu tiver lá uma gotinha de sangue, mesmo que eu seja uma pessoa branca, mas se eu tiver uma gota de sangue negro, eu sou negra, não é? É assim que funciona lá. E esse personagem era um personagem que era mestiço, mas que era tratado como branco, né? Porque ninguém sabia direito a origem dele. E, de repente, se descobre a origem. E é impressionante porque como ele vai enegrecendo, né? Ele não muda de cor, mas ele vai... A percepção que... Não sei se você se lembra um pouco assim, mas a percepção que as pessoas têm dele vai mudando, não é? Ao longo da narrativa, como se ele fosse se tornando mais negro, assumindo características, né, traços, inclusive, fisionômicos, né? Que não é que as pessoas não prestavam atenção e passa a prestar, né? Como se é impressionante isso, né? Quer dizer, como que essa construção também da própria do que é ser negro, do que é ser branco, a gente vê também que isso é muito mais cultural, né? Do que realmente algo que seja físico ou biológico, não é? Então é um livro maravilhoso também que para a gente perceber também do que é construído, né, essa ideologia racista. Porque o racismo nada mais é do que uma ideologia também, né? Como que isso é construído. Então, é só um livro dele assim, que eu gosto muito. Eu acho assim, até estou com vontade de reler por conta desse momento que a gente está vivendo agora, que eu acho que mais do que nunca, né, a gente tem que falar e frisar e discutir o racismo, né? Sim, sim, com certeza. E é interessante, né, assim, o Faulkner, ele é um cara muito... ele sai que ele não é negro, ele, inclusive, ele pertence à classe mais aristocrata, assim, né, e ele faz esse movimento, né, eu acho muito interessante isso, tentando entender também um pouco isso, né, de como que essas coisas se dão. E ele faz isso numa sociedade, né, um cara que um pouco seguiu os caminhos dele, mas que depois foi para outro lado, mas que os primeiros textos dele também falam um pouco disso. Ele tem um romance que chama outros lados, outros espaços. É uma coisa assim, a tradução, que é o Truman Capote, que também é do sul dos Estados Unidos, né? Mas que ele fala um pouco, né, desses espaços meio delimitados, né, que as pessoas tinham. Você não passa daqui, eu não passo dali, aquela coisa meio bem segregacional. E depois ele vai, né, e é engraçado, né, um cara que vive em Nova York, é um cara, não é um jornalista, mas ele faz um trabalho jornalístico que vai realmente, de fato, levá-lo para uma fama maior, que é o A Sangue Frio, e ele vai fazer isso no Kansas, né? Que é esse coraçãozão mesmo desse Estados Unidos profundo, a partir de uma chacina. E aí ele vai, quando ele descobre todo o sistema, o que aconteceu para aquela família ser morta, né? E ele resiste em acreditar que tenha sido por uma coisa tão idiota, né? Ele fala assim, não é possível que foi por conta disso, não é possível que um encontro entre dois bandidos no presídio acabou definindo a morte dessas pessoas, né? E ele vai ter um embate com o delegado do caso, com o investigador. E eles são antônimos, né? O Truman Capote é um cara extremamente chato, um cara assim, insuportavelmente pedante, baixinho, afetado, ele era gay, homossexual, e ele pega um delegado típico do interior dos Estados Unidos, um homem imenso, machista, e que é bronco, e eles acabam se entendendo. Então, assim, de alguma maneira, para além do crime que é narrado no Sangue Frio, o que mais me impressiona naquele livro é esse encontro do Capote, do autor, porque ele se coloca no livro, é um livro-reportagem, né? Ele se coloca no livro
E como eles, de alguma maneira, encontraram algum sentido ali, alguma afinidade entre duas pessoas tão diferentes e que pertencem a dois mundos diferentes. Não pertencem a dois países diferentes, pertencem a dois mundos diferentes. Então, daí a gente vê também as discrepâncias que existem dentro dos Estados Unidos, né? Rogério, agora já que a gente está no meio oeste, e nós falamos do Faulkner, vamos falar do Comarque um pouquinho, né? Você já tinha Meu falado Deus! dele, porque eu acho que, como você mesmo falou, eu acabei mencionando aqui, que essa conversa, assim, a gente não tem roteiro, né? Então, nós começamos aqui, falei da Louise Gluck, né? Depois a gente pode até falar um pouquinho das mulheres, né? Que ela ganhou o prêmio Nobel, mas porque o Rogério tinha falado que é uma grande pena que entra ano, sai ano, né? E o Comarque fica lá sem já deveria. Como foi o nosso João Cabral, né, Rogério? Como foi o nosso João Cabral, como Todo foi o ano a Guimarães gente, Rosa. pois é, todo ano a gente esperando esse bendito Nobel e não chegava, e de repente o cara morre, né? E espero que não aconteça isso com o Comarque. Como foi com outro grande americano, Philip Holt, né? Ele Pois é, morreu pois é. sem ganhar o Nobel, né? Pois é. Então, essas injustiças aí da academia sueca, né? Mas, bom, o Comarque, vamos falar do Comarque. É um autor que ficou muito conhecido, né, do público brasileiro depois que os irmãos Coen, né, fizeram aquela adaptação de onde o nome do filme, acho que era Onde os Homens Não Têm Vez, mas onde os fracos não têm Onde vez, os nome do fracos não filme. têm vez. Mas o título do livro é esse aqui, Onde os Velhos Não Têm Vez, né, que foi baseado. Mas eu gostaria de começar falando, para mim, que o que eu considero que é o grande clássico do Comarque, né? Porque também a gente consegue compreender o que foi. É este, né? Meridiano de Todos nós temos, Sangue. Meridiano de Sangue. Porque a gente consegue compreender com esse livro, né? Consegue, né? É claro, né? Assim, a gente consegue entender o que foi a violência, né? Que foi a conquista do Oeste, né? A chamada conquista do Oeste nos Estados Unidos. E o que foi? Quer dizer, porque os Estados Unidos, aliás, é tão hipócrita, né? Toda essa história do Trump de construir esse muro, né? Dividindo os Estados Unidos do México, sendo que eles roubaram, né? Na verdade foi isso. Vamos usar as palavras, né? As palavras têm que ser disso. Eles roubaram, né? Um território imenso do México, usaram forças, né? Que eram mercenárias, né? Aqui fala é baseado na história lá do como é que era o nome lá agora eu tenho que lembrar o nome dele lá, mas é baseado na história do mercenário. É o Joey Glanton, né? Que era isso mesmo, que liderou, não é? Glanton, Esse Glanton, que é um personagem real, né? Que liderou, não é? Uma força lá de mercenários que fez, né? Que se juntou também, se aliou ali às forças né, oficiais norte-americanas para fazer essa conquista, né, das terras, né, mexicanas, expulsar povos indígenas, massacres, né? Quer dizer, o livro realmente é um livro muito violento, né? Quer dizer, que é uma marca da literatura quem viu o filme, né? Você lembra do Onde os Fracos Não Têm Vez, mas a história também, né? Que Onde os Fracos Não Têm Vez é a história lá do assassino, né? Mas assim é muito violento, uma série de massacres em aldeias, né? Assim, de uma violência. Mas aquilo ali, quer dizer, é a história da conquista do Oeste, que foi na base do massacre, né? De pessoas, de povoados inteiros, né? Quer dizer, a história do Oeste é uma história de sangue, né? De sofrimento, né? Na verdade, aquilo ali foi realmente vamos falar assim, eles roubaram as terras do México, né? Assim, chegaram lá, se apropriaram, expulsaram as pessoas e falaram assim, isso aqui é nosso, né? E depois, é claro, né? Quer dizer, uma atitude mesmo de um país assim expansionista, imperialista, não é? E que não teve assim, com o governo também, né? Cúmplice de tudo aquilo que aconteceu com aquelas populações indígenas, com o massacre daquelas populações indígenas, né? Então, assim, é um livro que você
entende muito bem, né? Como é que foi esse processo. E eles não roubaram, eles pegaram quase 40% do território mexicano na época, e incluindo as minas de ouro da Califórnia, né? Claro, Quer dizer, era uma, uhum. não era qualquer coisa, né? Ainda tem também os Estados Unidos não teriam, por exemplo, os poços de petróleo no Golfo do México, porque não teria essa saída para o Golfo do México, né? Depois, porque o Texas também foi parte dele, pertencia ao México. Então, assim, é impressionante, e esse livro, ele também traz uma luta, né, fratricida entre esses grupos e tal, mas também uma luta do homem contra a natureza, né? Aqueles desertos imensos, aquela coisa assim de você ter que cavalgar dias para encontrar alguma coisa, né? Assim, e de como essas pessoas sobreviviam naquilo ali, né? Quer dizer, elas eram, na verdade, a vida ali valia muito pouco, né? Elas eram o tempo inteiro testadas, né? Seja pelos inimigos, seja pela natureza inclemente, né? Então, assim, a gente vê em vários momentos os caras tentando encontrar água de qualquer maneira, né? E acabam encontrando outra coisa, né? Pior, né? Muito pior. Então, assim, é impressionante. E também fala de uma maneira muito interessante da sabedoria que os povos naturais ali, né, daqueles lugares tinham a respeito daquela região, né? Que eles sabiam exatamente os caminhos que tinham que trilhar e que muitas vezes os caras seguiam esses povos para conseguir as finalidades deles. Então, o Meridiano de Sangue é, de fato, uma coisa assim, espetacular. O Cormac McCarthy, ele tem muita... Ele não gosta muito dos livros dele, assim, ele liberou dois, né, que a gente conhece, que são onde os velhos não têm vez, que virou onde os fracos não têm vez, e A Estrada, né, que é outro livro dele que virou filme. Com o Mas, Viggo por exemplo, Mortensen, né? isso, que é uma coisa mais ficção científica, assim, mais um Sim, futuro distópico, né, e isso. tal. Que é bem interessante também. No entanto, Meridiano de Sangue não ganhou ainda, né, uma adaptação, né, para o cinema, né? E ele é muito recluso. E aí, quando os irmãos Coen ganharam o Oscar, né, de roteiro, ele foi à cerimônia. E aí eles filmaram ele. Quando filmaram ele, todo mundo levantou-se para aplaudir, porque ele não aparece muito. Ele é um senhor já, idoso e tal, não aparece muito. Ele era uma espécie de Rubem Fonseca da gente, assim, né? Quer dizer, aquele cara que fica mais... Se bem que o Rubem Fonseca não era recluso, ele falava, né? Vou falar que eu sou recluso, mas eu ando todo dia na lagoa. Mas, assim, ele não, ele vive realmente num lugar mais afastado e tal. E ele não escreve muito, né? Assim, ele não tem essa quantidade imensa de livros, né? Ele tem alguns, mas não são tantos assim. Mas a literatura dele é muito forte, é extremamente forte. Eu não entendo, sinceramente, repito, não entendo porque que ele já ganhou todos os prêmios lá nos Estados Unidos, já ganhou o Booker Prize, já ganhou o Pulitzer, já ganhou tudo. Aí ele não ganha o Nobel. Eu não entendo, sinceramente, assim, né? Não sei. E é interessante que ele mesmo se diz um herdeiro do Faulkner, né? Porque ele tem uma Fala, linguagem assim que eu diria assim tão assim trabalhada, quase barroco, né? Assim o estilo da escrita, né? Assim que às vezes numa primeira às vezes para quem não é como acontece com o Faulkner também, né? Até você penetrar assim, no universo do autor, você pode às vezes inicialmente ter alguma dificuldade, né? E tudo, mas depois, quando você domina, aí a gente, né, é um passeio, né? Mas também aquela linguagem assim muito trabalhada, muito não é no sentido de um rebuscamento ou de um refinamento que seria assim vazio, oco, ou só de uma questão estilística, não. Faz tem todo um contexto, um sentido, né, dentro daquilo que a gente está lendo. Mas é algo muito assim, de uma carpintaria, vamos dizer assim, o texto, né? Quer dizer, e a gente lê assim na tradução, né? Eu não li no original, mas assim, mas é impressionante assim também o texto, né? Assim, o estilo dele, né? A escrita dele também é muito impressionante. É um autor assim que vale muito a pena ler, sabe? É muito interessante. Com certeza. Ele é danado.
Ele é danado, né? Como se diz. Agora, Rosângela, Ah, um ah, autor que eu sei que você gosta também, que é ah, mais antigo, mas ah, que eu acho que inaugura um pouco essa ah, arte também que você falou da carpintaria. Vou até pegar aqui, a gente tá cheio de livro aqui do ah. lado, né? Pra gente ir pegando e mostrando. Que é Melville, né? Eu Ah, acho sim. que, né? Eu acho que esse livro aqui, Moby Dick, né? Muita gente acha assim, nossa, mas esse livro é tão importante assim. Esse livro é extremamente importante. Esse livro é um dos monumentos da literatura norte-americana, né? Porque também fala um pouco, eu acho que tem isso um pouco, né? Como a McCarthy pega, de alguma maneira, esse embate do homem contra a natureza, e Moby Dick é isso, em essência. O Capitão Ahab é um arquétipo, ele deixa de ser um personagem para ser um arquétipo de muitos personagens da literatura norte-americana, desse homem obstinado, quase maluco em relação a uma vingança. Eu acho que tem o Faulkner pega muito disso também, muitos personagens dele, porque o Melville é do século XIX, e ele é extremamente, né, muito além, muito antes do seu tempo, mas ele é extremamente cinematográfico, né? Então, assim, se a gente pega, por exemplo, esses embates, né, do homem contra seus... O Velho Mar, do Hemingway, é uma releitura de Moby Dick. Se você pega, por exemplo, um filme icônico, né, pop, que é Tubarão, é uma releitura de Moby Dick, né? Se você pega, por exemplo, como se fala, se você pega, por exemplo, as grandes adaptações no cinema, né, do próprio Moby Dick, né, tem aquela com o Gregory Peck, né, que ele faz o capitão. Então, assim, é fantástico, né? Eu acho que Moby Dick é um monumento mesmo, assim, da literatura norte-americana, né? E o Melville também, né? Não, e também Moby Dick também, assim, tem tanta leitura que você pode fazer desse livro que é impressionante, né? Eu acho que todas são válidas, né? Porque a beleza da literatura também é isso, né? Quer dizer, aliás, ainda mais quando se trata de um clássico, ele nunca permite uma única leitura, nunca permite uma única interpretação, né? Quer dizer, ele sempre, como dizia o Ítalo Calvino, quer dizer, um clássico é clássico justamente porque ele sempre tem algo a nos dizer, não é? E ele sempre está. E depende da época que ele é lido, né, da situação, quer dizer, para uma pessoa enxerga uma coisa, outra pessoa enxerga a outra, quer dizer, e todas essas leituras são válidas, né, quer dizer, o bonito de uma obra, né, de uma clássica, é essa abertura, né, que ela nos oferece. E quando você fala do Moby Dick, do Capitão Ahab também, eu fico vendo também uma espécie assim de metáfora, né, do homem ocidental, né, nessa sua ânsia de dominar, né, de ter o controle da natureza. Né? O que é aquela baleia branca? Né? Gente, aquela baleia branca ela atinge uma escala, tem hora assim tem hora que não é algo desse mundo, né? Parece assim, É uma coisa quase mítica, uma coisa quase metafísica, olímpica, né? Uma coisa assim, olímpica, né? é como se fosse assim. Então, Um deus, né? um Deus. Eu acho que ela realmente personifica essas forças da natureza, né? E como é que é esse embate? E eu acho que isso tem tanto a dizer para a nossa época hoje, porque justamente essa pretensão, né, principalmente do homem ocidental, um homem branco ocidental, né, de dominar a natureza, de dominar toda a terra, né, essa ânsia do capitalismo, de explorar tudo, de ter o domínio de tudo, de ter o controle de tudo. E Moby Dick é bem isso, né, também, né, essa disputa, né, com essa força da natureza, né? Então também eu acho que é uma leitura também interessante que se pode fazer desse livro do Sim. Melville, não é? Que E é uma também espécie de vingança da ah, natureza, porque eles são caçadores de baleias, né? Eles estão matando, estão extinguindo aquela espécie e ela se volta, a grande baleia se volta contra eles e os destrói, né? Quer dizer, então eles, primeiro, né, dando spoiler, primeiro arranca uma perna dele e ele continua atrás dela, né? Então, assim, é um negócio maluco, né? De você pensar, né? E vem também aquele arquétipo do capitão de perna de pau, né? Que sim, tem nas histórias infantis e tal.
Então, assim, é impressionante. Esse livro do Melville... E é engraçado que, né, que o Melville afirma e jura que tem muito de realidade, né? Ele diz que foi, de fato, uma conversa. O Melville foi... Ele participou de expedições de caça-baleia, ele viveu em navios também, Ele tem ele toda uma fala, experiência. Ele né? também, o Melville teve uma vida aventureira, né? Teve toda uma experiência de, de marinheiro, né? Então as De histórias dele têm bem marinheiro. essa vivência deles, né? E outro aventureiro também que eu gosto muito, já que a gente está aqui no nível da aventura, Rogério, é o Jack London, né? Vamos Ah, pensar nos sim, esse Estados Unidos também. ali na Corrida do Ouro, né? Sim. Aí pensando nesse território, né, que deu a vitória para o Trump, né? Que é o Alasca, né? Da Corrida do É, Ouro, né? Que aí a gente que é um autor que, quando, né, às vezes, se você pega lá uma Moby Dick, vai pensar, não, é um mero romance de aventura. Não, não é. Não é igual a gente tem, por exemplo, aqui esse livrinho dele, Caninos Brancos, não é? Que esse é famosíssimo. passa no Alasca. E a história de um cachorro, né? Que é lindo, né? A história de um cachorro. Que parece ser assim, só mais uma aventura infanto-juvenil, né? E eu acho que toda adolescente devia ler esse livro, né? Está ali, né? Assim, ou mesmo crianças, né? Que já, né? Com um nível de leitura um pouco mais avançado, mas também que conta todo aquele processo, né? Da Corrida do Ouro, né? Nos Estados Unidos. Quer dizer, para a gente também entender como é que se deu a formação desse império, né? Como é que foi, né? A formação que os Estados Unidos já nasceram, né, com essa pretensão, vamos dizer assim, imperial, né, de dominar Sim. territórios, de dominar o mundo, né? E isso está muito expresso na sua literatura, né? Quer dizer, não que você tenha uma literatura imperialista que esteja ali fazendo propaganda do império, longe disso, né? Mas para também tentar compreender esse processo, né? Sim. E é bacana, os Estados Unidos têm muito isso, essa Ah, tradição de você escrever aventuras, né, assim, de grandes, né, e isso conquistar muito público, né, assim, e eu acho isso também interessante, assim, essa maneira que eles têm, a prosa que eles têm de o cara escrever para vários públicos ao mesmo tempo, né, eu tenho aqui o Tom Sawyer, né, do Mark Twain, uhum. que é, né, que isso aqui é um livro dos adolescentes americanos, porque é um adolescente que está aqui, né, sendo o protagonista, e é cheio de aventuras, né? Ele vai, mas essas aventuras eu encaro assim como algo além delas, como você falou. E elas formam um público muito bacana, né? O Tom Sawyer, por exemplo, tem as aventuras lá no Mississippi, e é um rio também muito, né, emblemático, icônico dos Estados Unidos. E é como o Jack London, né? Como você falou assim, acho que todo adolescente tinha que ler, todo adolescente tinha que ler Tom Sawyer do Mark Twain, né? E assim, por quê? Porque aquilo lhe dá um gosto pela literatura muito bacana. Assim. A pessoa não tem na literatura algo chato, algo hostil. Não, você tem uma identificação com os personagens têm a sua idade, os personagens pensam como você, e eu acho que isso é bacana. Tanto Jack London quanto Mark Twain, eles conseguiam captar esse imaginário adolescente, esse imaginário meio inocente, porque o Tom Sawyer é muito esperto, mas ele é muito ingênuo também, né? Então, assim, ele se enfia em certas presepadas, assim, que você fala, meu Deus, junto com o Huckleberry Finn, né? Que é Sim, o grande amigo dele, né? Então, assim, e são personagens muito afetuosos, são personagens, assim, muito bonitos, né? Assim, de você ter ali uma humanidade muito grande, né? Quer dizer, eles cometem seus erros, eles cometem seus acertos, e isso é da vida, né? A impressão que dá é que esses autores, o Jack London e o Mark Twain, eles dizem o seguinte, gente, nós já somos pessoas mais velhas, mas nós tivemos uma infância, uma adolescência que nos trouxe até aqui. Então, a gente não pode esquecer disso, a gente não pode esquecer quem nós somos, o que fizemos, o que nos constituiu. Então, isso também é uma metáfora da própria nação, né?
Quer dizer, a nação ela também tem a sua adolescência, a nação também tem a sua infância. Então ela vai, de alguma maneira, eles conseguem, de alguma maneira, transportar isso para livros maravilhosos, de leitura maravilhosa. Eu estava lendo, eu reli Tom Sawyer há pouco tempo e continuo achando muito bom, sabe? Assim, então, assim, é fantástico. Então, eu acho que isso é muito bom, isso é muito bacana. Não, só aqui falando rapidinho de outro livro também, mas aí de um ponto de vista mais existencial, né, para que assim pega também essa fase da adolescência também, que é um clássico, né, da literatura norte-americana, que é O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, né? Sim, É um livro sim. também que é sensacional, eu acho que vale demais a pena, assim, só citando rapidamente, porque a gente já falou bastante aqui, temos que falar mais de alguns autores, né, Rogério, antes de terminar, Uhum. mas que também vale Mas, muito a pena ler, mas assim, falando eu acho que eu até classificaria um pouco assim, não digo que é um romance no sentido de formação, porque não é que se passa ali um processo, né, de educação nem nada, mas é a questão da entrada, né, do adolescente já na vida adulta, né? Vamos dizer assim, esse processo de passagem, de entrada na vida adulta, né? Assim, e esses momentos dolorosos que fazem com que você tenha que encarar a vida adulta, né? Então é um romance também muito legal, assim, vale a pena demais ler. com certeza, outro clássico, né? É. E, E a gente bom, está falando de. Só pois é. Ah, rapidinho, não, Zé, fala rapidinho do Hemingway, né? tem que falar, né? Aham. E o Hemingway, ele Ah, tem, né? E é interessante que o Hemingway, ele tem. Ele é um cara de uma ah, literatura, né, bem, mas é interessante que ele fez muita literatura ambientada fora dos Estados Unidos, né? hum, Então, se a gente pensar, por exemplo, Paris é uma festa, é Paris. O Sol também se levanta, é Pamplona, na Espanha. As Ilhas da Corrente é no Caribe. Tem esse aqui, né? Por que os sinos dobram? É a Guerra Civil Espanhola, que é um fantástico. Para mim, não, o segundo. O melhor para mim hum. é o Velho Mar. O Velho Mar é maravilhoso. E o Velho Mar é em É Cuba. Cuba. Mas Então, você assim, sabe onde que tem muita coisa dos Estados Unidos? Nos contos, nos né? contos, exato, é isso que eu ia Os falar. Os contos. romances, não, mas os contos têm. Os Os contos têm contos, muita sim, coisa. que vai ter muita coisa ali de pescar, assim, principalmente naquela região ali dos lagos, ali, Sim, ali meio que na divisa ali com o Canadá, não é assim? sim, Vai ter exato. muita coisa dos Estados Unidos ali, que é né? Quer dizer, claro que também tem os contos dele também tem histórias que se passam em outros países, mas é nos contos realmente que é interessante, É, né? Como que o Hemingway se volta para o seu próprio país, né? Pela, nos pela, contos. pelas histórias curtas, né? Assim, realmente. Pelas histórias curtas. E tem um Aham. personagem, né, que é um Ah, personagem real, que foi amigo dele na infância, que é um indígena, né? Que está em vários contos, né? Um amigo dele é. que fica ensinando ele a fazer um monte de Aham. coisa. Tem aquele livro dele, que é um livro de contos, que é As Neves do Kilimanjaro. As Neves do Kilimanjaro, Hum. ele tem o primeiro conto que dá o nome ao livro, ele não é nos Estados Unidos, é na África, né? Numa caçada de um leão, Sim, maravilhoso o aham. conto. Só que depois vem muitos outros contos em que são nos Estados Unidos, né? Então, Hum. assim, tem esse personagem que aparece, vira e mexe, esse personagem está aparecendo, né? E assim, e ele jovem, né? Muitas vezes é o Hemingway jovem, é um alter ego dele jovem, né? Que está ali fazendo os contos da relação dele com o pai. Me parece, Rosângela, que o Hemingway faz meio uma espécie de catarse nesses contos, ele faz uma espécie de autoanálise da vida dele nesses contos, porque a obra do Remy é meio autobiográfica quase Sim, inteira, sim, aham. né? Ele tem um pouco esse sentido. E os contos, me parece que é bem esse momento que a gente falou agora do Salinger, né? Uhum. Do Twain, que é um pouco esse amadurecimento enquanto homem, né? Aham. Que ele vive ali nos Estados Unidos, né? Sim. Vamos falar um E, pouquinho das mulheres, né? Só falamos de homens. claro, Toni Morrison. Toni Morrison, Nobel Ah, de Literatura, né? Assim, e uma autora negra morreu faz pouco tempo, acho que faz uns 2 ou uhum. 3 anos só. E ela é uma autora que vai
cutucar a ferida mesmo. Ela vai de uma maneira muito bonita, né? De uma prosa muito delicada, mas sem amenizar. Ela vai tratar de questões raciais nos Estados Unidos, de violência contra negros e contra mulheres negras. Então, a violência é dupla, né? Então, assim, ela redobrada, né? Então, ela é uma autora extremamente importante. Tem esse livro aqui, Paraíso, né? Da Toni Morrison. É uma autora que quebrou muito paradigma, né? Que escrevia coisas que muitas vezes não eram muito bem aceitas no início. Depois ela foi conquistando esse espaço, foi conquistando a liberdade de dizer o que ela achava do que ela havia visto e vivido, em enredos muito interessantes, e ela foi agraciada com o Nobel de Literatura, a única autora negra norte-americana agraciada com o Nobel de Literatura. Então, de fato um feito, assim. Ela realmente é uma leitura interessantíssima, principalmente nesses tempos. E eu estou lendo uma agora, Rogério, que é o primeiro livro dela. Ela tem vários publicados, mas eu ainda não conhecia, que é a Joyce Carol Oates, né? Ah, sim. E eu estou lendo aqui esse romance chamado As Cataratas, que é bem interessante, que mostra toda a questão da exploração dali daquela região das cataratas do Niágara, né? Que a gente sempre pensa naquilo como um cartão postal, um lugar tão bonito, que atrai tanto turista, mas ela mostra o outro lado, né? dessa região, que uma região também que foi muito ocupada ali por indústrias químicas e tudo, porque teve problemas de poluição, né? De famílias que foram... Famílias inteiras de trabalhadores que foram afetadas pelos produtos químicos, né? Então, assim, é um romance muito interessante porque, primeiro, que é sempre do ponto de vista feminino, né? A personagem central é uma mulher, não é? E pega todo aquele período também do macartismo, né? Que é interessante na história dos Estados Unidos, que durante a guerra, não é? Até porque os homens foram lutar, então, as mulheres ocuparam o mercado de trabalho, né? Então, porque a economia tinha que funcionar. Só que o que acontece, né, na década de 50, né? Que, inclusive, a gente pensa que a história não anda para trás, né? Às vezes, mas anda, né? A gente está vivendo um pouco isso agora, né? Você tem todo um movimento para convencer as mulheres para voltar para casa, né? Que o lugar da mulher, né? Tanto que a gente tem toda aquela representação da família americana na década de 50, quer dizer, tudo aquilo era uma peça de propaganda, não é? Para dizer para a mulher, não, o seu lugar é em casa, cuidando dos filhos, cuidando dos maridos, todo aquele período repressivo também do macartismo, né, da caça aos comunistas, mas aquilo foi um grande período também de repressão sexual e de opressão contra a mulher, não é? Então, quer dizer, ela retrata muito isso nesse livro, é muito interessante. E mostra também os Estados Unidos, né, que ali na divisa com o Canadá, uma região fria, né, que tem todo esse cartão postal, de como é que se desenvolveu essa região, que é muito turística, mas também que tem um outro lado ali, que é terrível, né, que vale muito a pena, e é uma autora também tem vários livros publicados, né, que vale muito a pena ler também, né, e um olhar feminino. Inclusive, ela é cotada também, às vezes, em listas de Nobel também, né? Ela já tem esse prestígio, né? De estar cotada, né? Tem um clássico feminino americano que é O Sol é para Todos, né? Claro. Né? Então, assim, essa também é uma autora muito interessante. Foi esse prêmio Pulitzer de 1961 e que se tornou um clássico, né? Se tornou um clássico. Inclusive, meio amaldiçoou, né? Porque ela escreveu um monte de coisa depois que ninguém deu muita bola, porque tinha esse livro aqui para que ela pudesse... Então, assim, e ela é uma pessoa, né? A gente falou do Truman Capote, ela teve participação grande também na Sangue Frio, né? Ela ajudou o Truman Capote no início ali a lidar com esse delegado, inclusive, porque o delegado confiava nela e não confiava no Truman Capote, né? E ela era uma mulher alta, grandona, então ela fazia ainda mais contraste com o Truman Capote, né? E ela era uma mulher ela sempre foi uma mulher muito dona, né, do destino dela, uma mulher que se impunha muito. Então, também é uma autora interessante de se ler, a Harper Lee.
Pois é, mas acho que a gente já falou bastante aqui, né? Tem vários outros autores aí que a gente podia Sim. explorar, né? Mas senão o programa vai ficar muito longo, Então, né? eu vou dar só 3 dicas finais, Tá, então, para a gente não deixar de citar, né? tá, Tem aqui a narrativa de Arthur Gordon Pym, do Edgar Allan Poe, Ah, legal. que é o único romance dele, né? É. Ele é mais conhecido pelos contos, né? Então, esse aqui é muito bacana. E o Melville, né? Se inspirou nele para fazer Moby Dick também, tá? Uhum. Então, tem uma comunicação aí. Eu quero falar desse livro aqui, que tem muito a ver com o que a gente vive, Complô contra a América, do Philip Roth, Ah, né? Que é outro livro importantíssimo. E ele faz lá nos anos 30, ele imagina como seria um cara que defendesse o nazismo, fosse isolacionista, fosse racista na presidência dos Estados Unidos. nossa! Então, exatamente. Quer dizer, bola de Então, cristal, né? bola de cristal. Quando o Aham, Trump ganhou, muita gente foi aham, entrevistar, ele estava vivo ainda, o Felipe Roth, né? aham, Foram entrevistá-lo para saber como é que ele aham. tinha adivinhado, né? Que isso, aquilo podia acontecer. E, por fim, também um autor contemporâneo, Paul Auster, a trilogia de Nova York, que que vai falar um pouco da Nova York de hoje, assim, né? Da Nova York de hoje, assim, né? Do século XX. E é um livro, esse você precisa ter um pouquinho mais de paciência, porque ele é um livro, em termos formais, um livro mais complexo. Ele tem 3 histórias que se entrelaçam, né? E que tem um mistério policial no meio. Então é bem interessante, assim, é quase que um desafio, aqueles desafios que de vez em quando os autores fazem para si mesmos, né? Vou construir um enredo bem difícil aqui, vamos ver se todo mundo me acompanha. É um pouco isso. Então, a trilogia de Nova York é muito bacana, então também recomendo a leitura desse. Bom, eu vou ficar assim, que eu tinha separado aqui, acabei não falando. Vou falar de outro autor negro, que é o James Baldwin, né? Tem esse livro aqui, O Quarto de Giovanni. O James Baldwin é um autor muito interessante, assim. Tem um documentário baseado assim, em textos dele que chama assim, Eu Não Sou o Seu Negro, que eu recomendo demais, porque para entender o que foi o movimento pelos direitos civis, né? O trauma, por exemplo, do assassinato de várias lideranças negras, entre eles Martin Luther King, né, o Malcolm X. Então, e esse documentário é baseado nos escritos do James Baldwin, né? E ele é um autor muito interessante, ele morou em Paris muito tempo, esse livro, inclusive, é uma história ambientada em Paris, e é interessante porque ele não só leva a questão, né, assim, é um autor que reflete sobre a questão, né, do racismo nos Estados Unidos e tudo, mas ele é um autor também que é gay, né? Então, assim, também, quer dizer, reflete também sobre essa questão, né, também, imagina, a questão do racismo e também a questão do preconceito contra os gays, né? Então, é um autor também que vale muito a pena ser lido, assim, muito interessante. E eu recomendo tanto esse livro quanto o documentário, né? Que para a gente ter uma ideia também né? Tentar compreender melhor, né? Todas essas contradições, né, dos Estados Unidos, né? Que o James Baldwin mesmo fala que é como no Brasil, né? Enquanto os Estados Unidos ou o Brasil não enfrentarem essa questão do racismo, né? Nunca vai ser um país que assim, nunca, assim, não vai resolver também as suas questões políticas, né? Assim, quer dizer, resolver suas questões políticas, resolver a injustiça social, isso passa pelo enfrentamento ao racismo, né? Então, é um autor que vale muito a pena ser lido nesse momento que a gente está vivendo agora. Bom, Com Rogério, certeza. despedindo aí do público, vou pedir mais uma vez para quem nos assiste aqui se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos conteúdos, curtam os nossos vídeos. Gente, né, faça aí um gestozinho aí de se inscrever e curtir, que isso é tão importante para né, para a gente consolidar cada vez mais o nosso trabalho aqui e ampliar o nosso alcance. Aí deixa aí para você também se despedir do público, Rogério. Pois é, gente. Então, é isso que a Rosângela falou. Vamos também acessar o site, tem muita coisa bacana lá. E leiam, gente. Vamos ler. Ler é a melhor coisa que tem, tá? E já que é para despedir, né? Aqui, ó.
Leiam, começa com esse aqui, ó, O Grande Gatsby, de Fitzgerald, só para que a gente não deixe de falar dele. A gente deixou de falar de um monte de gente porque não dá tempo. É a geração Beat, é o Walt Whitman, é o Steinbeck, é o Henry James, é o Lovecraft, é gente demais. Mas aqui, Fitzgerald também é bacana, O Grande Gatsby. Não deixem de ler. Leiam, descubram novos mundos e abram a cabeça, porque a literatura é a melhor coisa para fazer isso. Sim, né? Ler também é uma forma de resistência. Sim, né? E de sanidade mental. De sanidade mental, tá certo. Então, falou, Rogério. Até a próxima. Então, Tchau, Rosângela. Até a próxima. Tchau. Tchauzinho, gente. Até mais.